O papo aqui no canal é sempre muito reto e eu te respondo, sim, vamos ter um ciclone bomba atuando entre o final de domingo e o decorrer desta segunda-feira. Tem boas notícias, porque quando isso acontecer, ele vai estar sobre o oceano, indo em direção ao alto mar, portanto não passando pelas áreas do continente. No processo inicial de formação, do começo do domingo, as imagens de satélite já mostravam uma boa presença das nuvens entre a parte da Argentina, Uruguai e sul do Rio Grande do Sul. Mas à medida que o ciclone ele vai se intensificando de uma maneira que ele pode ser classificado como um bomba, isso ocorre só sobre o oceano. Melhor do que eu falar é mostrar. Coloca aqui na tela para mim. Você vê aí a representação do que deve acontecer. Veja essa parte mais circular, representa então o ciclone. Quando ele baixa 1 HPA por hora, durante 24 horas, ele é classificado como um ciclone bomba. É o que deve acontecer, se você observar aí o número, né, que aparece bem no círculo, é a intensidade, né, a quantidade de hectopascal, HPA, que o ciclone deve atingir à medida que vai acontecendo a segunda-feira. Qual é a boa notícia aqui? Que o sistema fica sobre o oceano e sabe aquele vento contínuo, muito forte, característico de um ciclone? Isso acontece sobre o oceano. A parte mais em roxo, em redor do ciclone, mostra a intensidade do vento, mas veja o que é sobre o oceano. E essa é a boa notícia que a gente tem, porque o sistema ocorre lá. Tá, mas tem notícias que não são boas, justamente porque nós temos como consequência desse ciclone formação de nuvens muito carregadas e aí sim por dentro do sul do Brasil e por isso a preocupação. Vou explicar tudo muito bem direitinho para vocês, como isso deve acontecer, qual o período, quais as regiões que têm mais chance de temporais severos. Vamos falar sobre isso. Esse vídeo, mais importante que você se inscrever nele, é que você compartilhe para que mais pessoas saibam qual é a previsão e possam se preparar. Dando um like, você também ajuda, porque o YouTube identifica como algo de interesse e vai mostrar o vídeo para mais pessoas. A gente vai contribuir também assim, tá certo? Agora vem comigo e bora trabalhar. Então vamos à notícia que não é boa. Quando você tem a formação de um ciclone, você tem ao redor dele a formação de nuvens muito carregadas. Quanto mais intenso o ciclone, quanto mais ele baixar a pressão do ar, mais nuvens carregadas em torno dele acaba acontecendo. Numa situação de um ciclone bomba, é muito normal formar o que a gente chama na meteorologia de uma linha de instabilidade. É quando nuvens muito carregadas se formam uma do lado da outra, alinhadas, e no caso elas avançam de sul para norte. Então esse é o problema, porque isso ocorre, essa linha de instabilidade, por dentro do sul do Brasil, e dos 3 estados do sul, o Rio Grande do Sul é o que mais preocupa, pelo fato de que, como a gente viu antes no início do vídeo, o ciclone está sobre o oceano, mas mais ao sul. Melhor do que eu falar é mostrar para vocês. Então coloca aqui na tela para mim. O que você pode entender como essa linha de instabilidade, essa parte mais em vermelha, tá? Vejam que ela está bem alinhada. Representa aí as nuvens de temporais. Vejam que ela vai avançando gradativamente por dentro do Rio Grande do Sul até chegar em Santa Catarina e no Paraná. Observe que à medida que ela avança, ela perde um pouco essa configuração, né, de linha de instabilidade, ou seja, as nuvens elas não ficam tão próximas e isso diminui um pouco a intensidade, mas deve avançar por grande parte do sul do Brasil, Rio Grande do Sul como um todo, boa parte de Santa Catarina e as áreas mais ao sul do Paraná. Quando isso ocorre? Ocorre durante a madrugada, de domingo para o decorrer da segunda-feira de manhã. Este é o período que a gente mais precisa ter atenção. A madrugada de segunda-feira, especialmente no Rio Grande do Sul. No final da madrugada, no início da manhã de segunda, especialmente Santa Catarina e as áreas mais ao sul e oeste do Paraná dentro desse período. O que pode acontecer? Chuva volumosa, chuva forte, possibilidade de granizo,
possibilidade de trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento. O tipo de nuvem que acaba avançando numa linha de instabilidade tem condições de provocar aquelas rajadas de vento muito rápidas, mas muito intensas. E por isso a gente precisa ter atenção. Numa situação dessa, também em alguns casos, acabam formando supercélulas. E aí, pessoal, até mesmo alguma microexplosão ou até mesmo algum tornado faz parte desse pacote, desse tipo de atmosfera tão instável. Para quem não lembra, vou mostrar para vocês. Tornado é quando você tem um movimento giratório da base da nuvem em direção ao solo, forma esse redemoinho, né? Como se fosse um funil. A microexplosão é uma descarga, uma grande quantidade de ar que vem da base da nuvem em direção ao solo, né? Em chuva, isso provoca também um vento muito forte e os estragos, tanto de um quanto de outro, muitas vezes são bem grandes. Seguinte, eu estou falando isso, mas é importante. Não quer dizer que todas as cidades vão ter tudo isso que eu falei. Não é assim que funciona. Essas áreas que têm essas instabilidades muito fortes, essas tempestades severas, são mais curtas, são menos áreas. Só que a gente precisa ter muita atenção dentro desse período. Já no final da segunda-feira, já está uma situação bem mais calma. Qualquer dúvida, volta o vídeo, olha de novo com calma ou coloca nos comentários. Compartilhe essa informação com o máximo de pessoas que vocês conhecerem para que todo mundo fique preparado, tá certo? Notificação, ativa aqui o sininho, porque a gente vai atualizar também as informações e à medida que isso ocorre, você já vai receber no celular que a gente atualizou a previsão aqui no canal. Também é importante. Eu fico por aqui. Abraço. Tchau.